Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A gente estava estudando antes sobre a palavra no Rio, vamos continuar hoje, né? Breve a gente retorna ao Sefer de Sirá. Eu sou Hashem, seu Elohim, segunda parte. Aprendemos que Malhut, a lua, veja, Malhut é a lua, nesse caso, estava em perfeita unidade com Zerampim, igual a ele, e sobre a mesma coroa. Depois que a lua foi diminuída, ela recebeu a luz apenas do sol, e seu próprio aspecto está oculto. Esta seção, então, fala do significado do eu, que é no Rio. O segredo, que contém tudo, encerra dizendo que as almas são punidas pelos pecados que cometeram em encarnações anteriores. Está vendo? Então, a gente está vendo uma questão aqui muito séria sobre reencarnações anteriores e sobre as punições, às vezes, numa vida atual. É necessário a gente quebrar aqui uma questão muito séria, né, em relação a essas questões da Torá, que é exatamente entender um pouco, né, essa linguagem do que está sendo falado aqui, para que não possa se confundir com outras coisas. Pois bem, a gente sabe que o mundo físico é uma coisa, né? É um estado, o mundo físico ele é um estado, é uma conotação do que é o mundo espiritual, ou seja, então o Zohar, a Torá, ela só fala do mundo espiritual. Lógico que a causa do mundo espiritual, do Boré do Criador, é o mundo. O fato lá que se está dizendo, veja, ele é um pouco, às vezes, confuso, porque a própria Malhut, não é, que está aqui embaixo, Malhut, vamos colocar aqui na cor ideal, é a Lua, e também o Sol. Esses três itens são falados aqui na nossa aula, né? E eles fazem referência ali àqueles três itens, a Lua é o Sol, e etc. Então, veja, o Sol está aqui. Agora,
a gente vai mudar um pouco essa questão em relação ao que está sendo falado aqui realmente. O mundo físico, nós temos uma árvore física, não é, que é a representação da nossa realidade, a realidade da criação. O Zohar, ele não está falando dessa realidade propriamente. A gente sabe que aqui dentro nós temos um nome, não é, divino. Esse nome, ele é Yud Kei Vav Kei, é o tetragrama sagrado. Yud Rei Vav Rei. O nome que está dentro de Tiferet, agora a gente está falando o quê? De mundos espirituais, né? Então a gente tem que entender isso também. É uma coisa, é o nosso mundo, é a física do nosso mundo, é a nossa realidade, e a física que existe, que é usado, deve-se romper essa barreira para entender um mundo espiritual e alcançá-lo. E aqui nós temos o nome Adonai, que está em Malhut. Então, assim sendo, já está aqui, ó. O texto em si lá, ele descreve, não é, a formatação dessas três sefirotes em âmbito espiritual. E aqui, dentro dessas três sefirotes, é onde nós vamos ter a nossa construção em relação ao que está sendo estudado lá. Era isso que os sábios falavam, né? Era isso que eles estavam promovendo, a espiritualidade. São três níveis espirituais, três sefirotes, e cada uma delas com a sua importância, o seu mundo angelical. A gente, olhando aqui superficialmente, vemos um gráfico, né, o que nós fazemos, mas veja, lá o que diz é que a Lua era igual ao Sol, né, e que o Sol era igual à Lua, aqui, ó, os dois tinham o mesmo tamanho. É essa questão. Não pode se levar a isso, porque cientificamente isso é improvável, né? Não existe a lição, até porque senão isso abalaria o nosso sistema solar. E as pessoas muitas vezes não compreendem, né? Elas botam isso dentro de um fator físico, e não é físico. Quando a gente está falando de Tiferet, a gente está falando, né? Vamos ver aqui, olha, Tiferet está bem aqui embaixo, a gente vai estar falando de mundos e mundos espirituais. Logo abaixo de Gevurah. Veja, então, Rohimá de Tiferet. A primeira sefirá aqui é desse anjo, né? Veja, dentro de Tiferet vai ter uma pequena árvore sefirótica. A gente vai botar aqui, olha, que muitas vezes é usada. Isso aqui é só um esquema, não é o que é realmente, não é? Mas é as árvores sefiróticas, e cada uma vai ter uma árvore sefirótica dentro de si. A própria Yesod, ela faz parte, não é, do mundo de Tiferet, mas isso não significa que dentro dela não vai ter uma pequena árvore, também uma grande árvore, né? Veja aqui, cada uma com a sua árvore, com o seu sistema angelical. É isso que a gente está observando aqui no mundo angelical. Veja, há uma fusão aqui, muitas vezes, veja, Malhut, que é a Lua, que é Shekhinah. Pois bem, qual é a construção que deve se entender aqui agora? Olha, são os nomes divinos. E com os nomes divinos, nós temos o quê? Os mundos angelicais. Veja, cada uma, ó, mostrando dentro de Tiferet, né? Rohimá de Tiferet. Depois segue-se aqui com Binah de Tiferet. Depois segue-se com exatamente Gevurah de Tiferet, Hesed de Tiferet, outra Sefirá, e aqui Tiferet de Tiferet. Exatamente, nós temos aqui Netzah de Tiferet, Od de Tiferet, aqui marcado, e Yesod de Tiferet. Pois bem, não tem
não é? Malhut de Tiferet. Quando chegamos na Lua, não é, que na verdade, vai ser chamado de Yesod, veja, são mundos espirituais, a gente começa tudo de novo, né? Exatamente lá de cima de Rohimá, tá vendo? Rohimá de Yesod, um anjo, um mundo angelical, Biná de Yesod, Hesed de Yesod, estamos falando agora de Gevurah de Yesod, Tiferet de Yesod, aqui Netza de Yesod, Od de Yesod e Yesod de Yesod. Terminou, Malhut não tem nenhum nome associado. Aí o que que lá fala? Olha, quando Tiferet era do tamanho da Lua, e Yesod, Malhut que era Yesod. Está falando desses sistemas e desses nomes espirituais. A Shekhinah muitas vezes é definida, né, pelo nome Adonai, e o nome Shaddai, porque a Lua também ela é composta, não é, da Shekhinah. É o produtor, é o que traz o produto espiritual para o nosso mundo. Esses produtos aqui são falados em níveis cabalísticos, não é? Para que possa se entender que existe um tubo, e esse tubo ele mostra aqui para as pessoas exatamente a construção de como a Torá ela deve ser entendida, tá vendo? Deixa eu só continuar aqui. Ó, a Torá ela deve ser entendida com essas tubulações, que são o quê? Tubulações espirituais, não é algo físico, é uma tubulação espiritual, e essa tubulação vão passar o quê? Fluxos divinos, que não é muito como as pessoas imaginam, né? Que, por exemplo, esses fluxos divinos, ele vem a partir do momento que a pessoa quebra essa barreira aqui da materialidade, que será que ser usada, né? Quebra a questão da barreira do tempo, etc., e chega a esses níveis aqui que a gente está vendo. Está vendo? A unificação aqui dessas duas árvores, né? Que é chamada também de Yesod, Malhut é chamado de Yesod, e aí a linguagem do Zohar vai ser chamar, veja, ó, aprendeu que a Lua estava em perfeita unidade com Zerampim, né? Então, aqui diz, ó, aprendemos que Malhut, aí ele dá vírgula aqui, ó, a Lua estava em perfeita unidade com Zerampim, tá vendo? Então, isso significa o quê? Que agora todo esse sistema que nós estamos vendo aqui, eles vão estar, não é, em perfeição com Zerampim, tá vendo? Porque Zerampim são todas esses mundos espirituais angelicais, né, e de poderes divinos que inclusive cabe dentro do sistema de entendimento da própria Torá, não é? Então está aqui, ó, que é de fato todo esse entendimento que nós devemos ter dessas sefirutes aqui. Veja, então, aqui nesse caso, né, mesmo que Yesod esteja dentro de Zerampim, a gente tem aqui uma construção espiritual e não física. É muito importante saber disso. Tá vendo? O próprio Zerampim, muitas vezes, né, é citado como se tivesse embutido dentro dele, ou seja, Zerampim é chamado de Tiferet, tá vendo? É preciso entender isso, que Zerampim ele é chamado aqui muitas vezes de Tiferet, olha, e aí a gente tem essa conotação dessa árvore que se torna, mesmo sendo, né, 6 sefirot, se torna uma só. O próprio, como dito anteriormente, o próprio sistema que está sendo descrito aqui, cabe todo esse sistema dentro, que são sistemas angelicais. É lógico que a gente citou os anjos dentro dessas 3 esferas, mas, não é? A gente tem todo um sistema também de outros anjos, ou seja, todos os mundos espirituais eles estão encaixados. Então havia perfeição nisso.
havia um fluxo contínuo da divindade até que a Lua foi diminuída. Ou seja, diminuída no sentido de tamanho, não, no sentido de conexão com o Malhut. Então, é isso que está falando aqui, ó, essa conexão. E aí diz aqui, ó, essa seção, então, fala do significado da própria palavra no Ri, o segredo que contém tudo. Ela encerra dizendo que as almas estão unidas pelo pecado, são punidas pelos pecados que cometeram em encarnações anteriores. Não tem para onde correr, não é? Ou seja, tudo que os astros ou os mundos espirituais ou o próprio sistema de julgamento divino ele constrói, ele vai estar ligado a essa questão aqui, não é? De a pessoa já vir já com um julgamento. Se ela tiver que passar por algo, a missão dela é essa, então ela nasce, por isso que tudo é bem plural, na questão das vidas, não é? Quando a gente tem vidas, a gente tem pessoas que nascem sofrendo, tem pessoas que são mais inteligentes, tem pessoas, não é, que, enfim, tem um monte de situações. Às vezes a pessoa tem tudo, mas chega um determinado momento da vida que ela é retirada desse mundo. Tudo isso é organizado pelo Tribunal Celeste. Nós, com a nossa visão limitada, não podemos entender, né? Tanto existe uma entrada e saída de alma contínua do nosso mundo. Cada um vai passar pelas suas questões, né? E o único caminho para consertar é começar, a partir dessa vida, construir algo melhor. Tá vendo? Cada um tem mesmo estando no mesmo mundo, vocês vão notar, então, que mesmo que os astros participem disso, ou seja, tudo seja anotado lá em cima, que os astros sempre estejam numa diretiva, ou seja, numa construção para o nosso mundo, as vidas são diferentes, né? Não tem ninguém que tenha vida igual, né? Podem ter coisas parecidas, mas é diferente. Tanto é que o que vai gerar essa vida para a pessoa é esse ticum, né? Esse ticum que ela recebeu lá do outro mundo. A gente deve lembrar do que Hillel falou, né? Olha, eu vi um crânio flutuando sobre um rio, né? Ele viu um crânio, um aluno viu um crânio e perguntou para ele por que essa pessoa morreu afogada. Ele falou, olha, certamente ele morreu afogado porque ele afogou alguém na outra vida e aconteceu a mesma coisa com ele. E certamente aqueles que o afogaram também serão afogados. Então, quer dizer, é uma roda que nós chamamos de Gigu Neshama, onde estão envolvidos astros físicos, não é? A gente sabe disso, e estão envolvidos outras questões. Agora, o que nós devemos perceber com isso tudo, gente? É que nós temos que tomar cuidado o máximo possível com nossas ações. As ações, têm ações leves, pesadas, elas são todas, não é? Vista aqui no nosso sistema de guardar, mas existe o sistema aqui é pequeno diante do sistema universal, ou seja, fica tudo gravado. E conforme você nasce nesse mundo, então, independente de quem você seja, filho, irmão, etc., a vida já é escolhida, então você vai passar por um processo divino, um processo de consertar aquilo que você fez, né? Se a pessoa matou um outro, talvez, se ela se converter, fizer tzedakah, 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 ela consiga cobrir aquele sistema, mas a gente deve entender também a partir dos nossos tribunais, né? Uma pessoa assassina, existem, né, os níveis, né, quem mata porque quer, sem querer, etc., mas os tribunais, eles não vão julgar a pessoa porque a pessoa era muito boa e aí deu vontade dela matar alguém, ela matou e etc., e aí ela vai ter atenuantes porque ela era muito boa. Isso não acontece. Tudo vai ser julgado em cima do entendimento da Torá. O maior entendimento, então, também é o quanto a pessoa se apega à divindade.
E aí, se ela não se apega totalmente aos nomes divinos e não compreende essa questão, e se também o divino não a aceita, não aceita o Ticum, também fica complicado. É toda uma construção aqui que se deve entender. Pois bem, então, sendo assim, não é, gente? A gente continua aqui com a palavra Nohi. Elohim disse todas essas palavras, dizendo: Vaidaber, Elohim, Etikou, Hadevarim, Haele. Isso é o 1 Shemot, né, 21. E todas essas coisas, veja, ou todas estas palavras, né, é o mais correto aqui, ó, Kol Hadevarim, está dizendo aqui, significam os 10 mandamentos. Contém tudo que existe acima e abaixo. Veja, quando nós pegamos os 10 mandamentos, né, chamamos de Aseret Adborot, o que a gente está falando? A gente está falando de uma construção no mundo físico e no mundo espiritual em relação ao entendimento daquilo que se pode e do que não se pode fazer. Pois bem, quando ao contar o Aseret Adberot, lá nós teremos, né, 620 letras. Veja, essas 620 letras, lógico, você olhando o contrário, vai dar exatamente, não é, o nome divino ali, ó, e as letras vão dar exatamente, né, 26 ao contrário, mas elas têm não só os mandamentos, mas elas têm dentro dela toda a realidade criada. Então, veja, não é muito bem aquilo que as pessoas entendem, não é? Então, não é muito bem. É um mundo espiritual. Então, vamos lá, ó, 620 letras. Usualmente, a Torá, ela tinha o quê, gente? Ela tinha 600 mil letras, não é isso? Então, veja, faz um equilíbrio com aquilo que existe lá. E por que que essas 620 letras, elas dizem lá que tudo foram criados nela, né? Ou nesses 620? Por causa do termo do nome Keter, né? Então, Keter, ele tem as letras hebraicas, e essas letras hebraicas elas vão, então, definir aqui, olha, exatamente a palavra Keter, que vai ter 620. Está vendo aqui é como se escreve Keter em hebraico. Está sem o sinal. Veja, Keter. E Keter, de verdade, não é? 620 de valor numérico aqui. E aí tem uma construção aqui que é feita pela Cabala, pelos sábios, o quê? É que esse Keter, que é o causador de todo mundo, né, os mundos superiores, tudo, segundo Zohar, foi construído por esse Keter, veja. Então a gente sabe agora que o próprio Keter construiu tudo. Então não é muito simples quando a gente coloca lá os 10 mandamentos. Não é muito bem assim. Existe, não é, toda uma retórica espiritual aqui, uma questão espiritual que é colocada em cima desse fator. Veja, então, a gente está botando aqui o número, ó, Reish, né, 200, o CAF é 20, e aí a gente tem um próprio TAV que é 400. Devemos observar que agora a gente, para fazer uma síntese melhor aqui desse assunto, é que a palavra que está sendo definida aqui seria a palavra Torá tem 611, mais 9, que é a verdade, e aí então a gente tem 620. Então a Torá, a palavra Torá com 611, mais 9, veja, 9 também é a representação da verdade, e é a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra do meio e a última que forma a palavra Emet, 441, formando no final 9. Então, veja, essa construção que nós temos aqui, então, ela traz para a gente essa formatação, tá vendo, de ter 620 letras no sistema construído, 620, Gematria 620,
mas que seria melhor nós entendermos isso num impacto muito maior, não levar somente esses 620 aqui, porque nesses 620, segundo ele aqui, olha, foi criado todas as coisas. Vamos prestar atenção. E Vadabeira, Elohim, Etkol, Hadevarim, Raele, ou seja, na palavra Kol, Hadevarim, ou seja, todas essas palavras, significa que os 10 mandamentos contêm tudo o que existe, acima e abaixo. Ao olharmos e analisarmos a Torá dentro de um nível mais físico, a gente não percebe isso, porque percebemos simples mandamentos, né? Amarás o teu próximo, não roubarás a terra do seu próximo, etc. Enfim. Então vamos continuar assim. Isso é muito maior, não é? Aqui a palavra ele continua Anohi, Aleph Nun, Raf Yud, significa o mistério do mundo supremo. Então não é algo simplesmente como um pronome, não é pessoal. Ele é, aqui nessa questão, essas letras representam o nome supremo. O Núquiva, que é colocado no peito acima de Zerampim, este é o segredo do santo nome, Yud, Rei, Vav. Lógico que aqui está citando só as 3 letras mães que compõem o nome divino. Sendo ele o que? As 3 colunas, Hesed, Gevurah e Tiferet. Veja, vamos ver aqui. Então, ele está citando aqui que essas 3 colunas, Hesed, vamos colocar aqui, ó, ele faz agora uma montagem desse sistema, ó, Hesed, que está desse lado. A gente sabe que Hesed desse lado é Gabriel, né? Então, Gabriel não, Mihael, olha aí, ó, é Mihael, que é o anjo da água, e do outro lado nós temos exatamente o anjo Gabriel, né, que está num lado ali mais forte, mais intenso da árvore sefirótica, enquanto no meio aqui nós temos essas 3 colunas, tá vendo? Então, mas o padrão definido lá é uma triada, a triada que a gente já falou em outra aula, que são os 3 patriarcas. Veja, aqui a triada, ó, formando, não é, um dos triângulos daquilo que nós chamamos exatamente, não é, de estrela de Davi, quando bem formatado. Pois bem, então veja só, agora que a gente entendeu aqui o que está sendo falado, a gente vê que, como a gente, né, analisou nos nomes divinos, isso está falando de mundos e mundos angelicais, onde vai gerar a vida no nosso mundo. A vida que está se falando aqui não é a vida comum, porque a todos foram dados o direito a uma vida comum. Está se falando de uma vida de Torá, né? Então, isso aqui é só para quem alcança esses níveis. Então, veja, aqui o núcleo recebe Zerampim. Eu, aqui, olha, é chamado agora de Malhut. Tá vendo? A gente vai ter que prestar muita atenção. Então, Anohi aqui, ele é chamado de Malhut. E por que ele é chamado de Malhut? A gente vai entender logo na leitura à frente. Foi o primeiro revelado e depois ocultado. Ele foi revelado no santo segredo do trono. Veja, onde está esse trono? Biná. Então, o santo segredo aqui do trono é um mundo espiritual elevadíssimo, que é chamado, aqui, olha, gente, a gente está usando nossa árvorezinha, mas é um mundo espiritual, né? Então, aqui dentro de Biná é onde está esse trono, tá vendo? É onde o trono não é literal, lógico, é somente uma questão, mas aqui é onde saem todas as ordens e todos os ticunins, para que desça sobre a árvore, a alma venha e ela possa, então, cumprir a sua missão nesse mundo. Não tem escapatória, não é? Ainda que as pessoas acham que tem, escolham outros caminhos, etc., não tem escapatória. Veja, e aí diz, pois Malhut era a quarta, não é? Era a quarta perna do trono. Então, se a gente desenha um trono, vamos aqui de novo, ó, lembrando, não é, gente, que a própria Malhut é muitas vezes chamada
de Yesod. Yesod é chamado de Malhut. Então, eu tenho as pernas do trono, daquele trono que não é literal, veja. E aí vai se dizer lá que Malhut, ou Yesod, é a quarta perna desse trono. Não é literal, né? Veja, é a quarta perna. É definido aqui como se fosse a quarta perna de um trono, tá vendo? É aqui e aí um trono, uma cadeira, um banco, ele tem quatro pernas, um trono, ele tem quatro pernas, e ali era definida assim, essas pernas aqui do trono, enfim. A lógica é que acima vai ter um trono, mas a gente, isso é hipoteticamente falando, né? Então, veja, e a Lua, que é definida como Malhut, estava, então, em perfeita unidade com Zerampim, ou seja, existia uma conexão. E o que significa que todo Malhut quanto Zerampim eram iguais, ou seja, o fluxo divino era o mesmo. Então, eles estavam sobre a mesma coroa, coroa Keter, não é? E e ela está escondida. Quando o Sol, veja que não é o Sol em si, mas Zerampim, aquelas sefirotes, governa, e a Lua então recebe dela a sua luz, aí não é a luz literal, mas a divindade que vem desse nível de Zerampim, não tendo então nenhum louvor próprio, a não ser o louvor da luz que Zerampim irradia sobre ela, porque agora ela já não tem aquela luz, por causa das atitudes e do homem, o mundo espiritual não manda mais a força divina como devia. Mas aí agora a Lua, que é um satélite, ela depende da irradiação do Sol. Aqui nós devemos fazer que a gente está fazendo um paralelismo, né? Entre essas construções naturais e as construções espirituais. Por que a gente fala isso? Porque muitas pessoas, e como a gente vai ver, tem mania de fazer, pode pegar o estudo da Kabbalah e da Torá e fazer coisas absurdas, por exemplo, ter os astros como Deus, etc., adorar, conversar com astros, etc. Não é assim, nem com o anjo nós podemos conversar, a não sei que o anjo venha conversar com a gente, nem pedir nada ao anjo, né? A gente pede Borê, o Borê manda, e se ele dá a ordem, o anjo não pode, ou a Lua, ou qualquer planeta, ou qualquer coisa, não pode retroceder naquilo que ele ordenou. Existem tribunais celestes, mas só existe um juiz, tá bom? Então vamos lá, gente, continuando aqui. Então ela recebe essa luz, que é essa luz que irradia sobre ela, assim o seu próprio aspecto está oculto. Isso aconteceu depois que a Lua foi diminuída. O Anorri, aqui, significa Malhut, quando ela está completando, a palavra Anorri está aqui, Aleph, Nun, Yud, ela então significa Malhut, quando ela está completando essa perfeição do trono inferior. Veja, o que está falando aqui? A própria palavra Anorri, vamos colocar aqui, e aí é onde a gente tem que compreender toda a base do que a gente está falando aqui. Então, veja, a própria palavra eu, que é definido como um pronome pessoal, numa leitura simples, vai ter a palavra no ri. Essa palavra no ri, ela não é descrita exatamente como Malhut. Pois bem. E aí, ele segue que quando o trono de baixo, o trono ou, né, é uma coisa só aqui, está sendo definido, que esse trono de baixo está em perfeição com o trono de cima. Então, como a gente sabe que cada uma dos mundos, não tem uma árvore sefirótica, gente, então é lógico que aqui vai ter Biná e vai ter trono, também lá em cima também vai ter trono. Ou seja, a Biná aqui de cima, esse nível aqui de cima, onde tem uma árvore sefirótica, essa Biná vai estar de acordo com essa Biná aqui, esse mundo espiritual aqui. Veja, por que a gente está botando a árvore aqui? Porque a Lua, não é?
e o sistema da Lua aqui e da Terra se tornaram um só pela linguagem do Zohar. É uma linguagem metafórica. Aqui está falando de um aspecto da Shekhinah, está falando de um aspecto da força divina feminina. Então, veja, então, é um trono inferior, significando que depois que ela é diminuída e desceu de cima do peito, a gente viu, né? O peito é chamado lá, nesse caso, ali de Tiferet, né? E tem ali os braços, essa parte ali, então é aquela parte ali mais ou menos, veja, não é algo físico, é algo espiritual. Significando que depois que ela é diminuída, desceu de cima do peito para baixo do peito e foi estabelecida lá, com o princípio do trono inferior. O princípio era o trono de Yesod, de Malhut, etc. Todos os santos seres vivos se afastaram dela. Então, estando na perfeição e na beleza, quando seu marido, que é Zerampim, vem até ela, e então ela é chamada de Anohi. Ou seja, quando Hashem ele vem até Shekhinah e a pessoa em si, veja, temos várias vidas, várias conotações, consegue fazer essa conexão, esse casamento, que é o princípio de toda a Torá. Ele faz esse casamento, a Shekhinah, então, é preenchida, não é? Que Zerampim aqui é o grau que a gente está falando, então ela é chamada de Anohi, significando que essas conexões elas devem ser feitas, né, com estudo de Torá, ou seja, ela deve ser feita com estudo de Torá e há uma conexão, há um casamento aqui de Malhut. A gente sabe que a Lua, na questão ali metafórica, é chamada de órgão sexual, então elas se unem, unindo esses aspectos todos aqui, ó, com Malhut. Ela desce, nesse caso, o trono aqui se chama Anohi. Deixa eu só trocar aqui, que eu acabei confundindo o beit aqui, ó, pela visão baixa, com a letra Kaf, Anohi, agora está certo. Pois bem, enfim, então agora, a gente corrigiu aqui, ó, Anohi. Preste atenção agora como se dá o resto da leitura do Zohar Kadosh. Pois bem, nesse momento ela é chamada de Anohi porque houve uma conexão. Isso acontece dentro do indivíduo em si, né? Isso acontece dentro de você. Isso não acontece de outra forma senão dentro de você. Continua aqui, então. Anohi agora, depois dessa conjunção, é o segredo que contém tudo junto, incluindo todas as 22 letras e os 32 caminhos de Rohimá, que significa que todas as 22 letras, nos 32 caminhos da Torá, que permeiam o segredo supremo, ou seja, de Rohimá. A partir desse, não é? Desse Anohi, todos os segredos superiores e inferiores são suspensos. O Anohi aqui, o eu, contém o segredo da recompensa guardada para os justos, que são os guardiões da Torá. Né? E aguardam através desse eu, eles têm fé no mundo vindouro, isso é derivado. Eu sou faraó, Bereshit 41, 44. Vamos dar uma olhada aqui no Bereshit 41, 44. Então, eu sou faraó, Vaiomer faraó, e sem ti ninguém levantará a mão, nem o pé, nem toda a terra do Egito. Deixa eu só... Tá aqui, ó, achei. Foi difícil aqui, ó. Vamos ver, Ani Faraó. Vamos levar, então, essa partezinha, essa partícula aqui para o nosso slide, para a gente colar aqui, para a gente poder entender, né, o fator principal do que está sendo falado aqui. Lembrando que Faraó não é de forma nenhuma um ser humano aqui no nosso mundo, é um sistema espiritual. Muitos vão falar que é o próprio Eterno, ele comanda o bem e o mal, não é? Então é preciso entender isso, são graus da divindade. Vamos ler aqui então. Então é definido aqui, ó, pelo eu, que tem no mundo vindouro, isso é derivado do eu, sou o faraó, Bereshit 41, 44. Estas são as palavras ditas para assegurar a José que a sua promessa será cumprida, né? Então,
Mas você vai ver que aqui a palavra ani, faraó, ela perdeu o kaf. Veja, vamos entender aqui, ó, a palavra anorri aqui acima, que é quando se tem esse recebimento, essa junção, não é? Pode até apagar o nome faraó aqui. Faraó quer dizer língua má. Então, veja, eu tenho todas as letras, eu só não tenho a letra CAF aqui, olha, na minha construção. E aí é aí que muda tudo. Por que que eu não tenho a letra CAF? Porque a própria letra CAF, ela é a representação de Tiferet, tá vendo? Eu não estou falando só de uma letra CAF, eu estou falando que eu não tenho Tiferet, ó, Tiferet não baixou até aqui. E aí, Ani também, o nosso ego também é definido assim. Então, veja, agora que ele discute essa palavra Ni aqui, não é? Ele continua aqui, ó, os dois mandamentos, não é? É Anorri, não terás nada, Shemot 23, vamos dar uma olhada aqui, ó, Shemot 23. Na verdade, a gente já até viu, ó, veja, Anorri, Velô, Adonai Leha, não é? Etemá, Berazá, da Orita, né? Vamos ver lá, é melhor. Está em aramaico, Shemot 23. Então vamos achar aqui, ó, Êxodo, Shemot 23, está escrito o seguinte, ó. Lo Adonai leha Elohim aherim alpanai. Você não farás outros deuses além de mim. Então, aqui é uma exigência. O que que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente sobre a palavra não farás nada, né? Na verdade, não farás, aqui a palavra lo é o não, né? Não, não, aí diz Adonai, lerá, não irá, não farás, lerá, seguir, ir, etc. É o que nós conhecemos aqui como estranho, tá vendo? Da palavra rei, aherim, não farás Elohim, aherim, diante da minha face. E nem dá para se fazer isso. É isso que está citando aqui. Então ele segue aqui falando, não é? Ó, então, ó, não farás, né? Elohim ou nada, contém um segredo da Torá que lembra a voz do Shabat. Lembra a voz do Shabat. Que vai estar no Shemot 28. Vamos olhar aqui, ó, no mesmo capítulo, descemos um pouquinho, lembra do Shabat. Deixa eu achar aqui. Então, Vayon, Hashevi, Shevat Ladonai, Eloheiha, Lo, Taase, Ho, Meleha, Ata, o Benerra, o Beterra, a Vederra, Ve a Meterra, o Ve Re Meterra, Ve Guererra, Ashe Beche Ereha, não é? Deixa eu achar, cadê aqui? Seu dia você trabalhar, todo o seu trabalho, muda muito, né? Atrapalha muita gente aqui, gente. Ah, tá, achei. Atrapalha muito, porque muda muito. Ó, aqui tá no 7, lá foi ditado 8, mas tudo bem, a gente conhece. Agora sim, Zahô et Yom Hashabat ele kodeshô. Então a palavra definida pelo Zohar é a palavra Zahô, né? A palavra Zahô, Zain, o Kaf aqui, o Raf, né, tá sem um pontinho dentro, o Vav aqui, né, com Roland acima, Vav Roland, e o Reis final. A gematria aqui é de 27, com mais 6, 33, 233. Então, Zahô, que lembre-se, tá vendo? Então ele fala sobre isso, olha. Então, ó, o segredo de não terás outros Elohim diante de mim, enquanto tem um segredo da Torá que é lembrai-vos do Shabat. E guardai o Shabat, Devarim 5:12. Significa esse segredo de Zahor, que é lembrar. Zahor também está descrito aqui. E você não terá, veja, significa o segredo de manter, lembrar e manter. Então, veja, então, o Zohar está falando para a gente o seguinte, olha, nessa parte lá, não é, de Anorri, e não terás nada também lá, como a gente viu, não farás Elohim, Zaherim, etc. Então, ó, contém um segredo da Torá que é lembrar do Shabat.
E guardai o Shabat, Devarim 5:12, significa o segredo de lembrar, né? Veja, o Shabat, Shamor Vezahor, como a gente é isso mesmo, Shemor Vezahor, como a gente diz, lembrar e guardar, né? E aí você não terá, não fará, significa o segredo de manter. A Nohi contém um segredo oculto de manter, né, o mantido, o oculto e mantido de todos os graus do mundo superior, sendo Yud rei e Vav rei unido como mencionado acima. É quando a palavra Nohi, né, nesse caso com Kaf, aqui com Tiferet, pois eu significa a unidade de todos os graus. Ou seja, o que se está falando aqui? Quando a gente pega o texto em si, a gente vê meramente uma discussão entre personagens, mas está se falando de mundo espiritual. Inclusive, foi falado acima que nessa palavra, Anohi, ela tem tudo que é construído dentro da Torá, e a gente fica se perguntando, por que disso, gente? Vamos lá, a palavra Anohi, onde a gente errou, hoje já não dá para errar, é de Gematria 81. Né? A gente tem aqui, aí a gente está explicando para você, fora extra Zorra, e aí já são estudos próprios, né? E mostram para a gente que existe um segredo aqui. Por que isso significa tudo? A gente deve sempre perguntar por que 81? Pois bem, gente, por isso que tudo deve ser contado para ser entendido mais profundamente. A Torá, ela tem 54 porções. Né? Vamos aqui, ó. Vamos ver se eu lembro da Guimateria de ontem. Toda a Torá existem 54 parashotes. Eu não estou falando do Taná, tá? É uma divisão, aqueles 5 livros que a gente conhece como Pentateuco, e vem um Taná logo após. Eu estou falando das 54 porções que existem nos 5 livros da Torá, a qual contém 300 e poucas mil letras. Aqui existe um segredo, veja, o que pode consertar a alma é essas 54 porções, quando entendidas corretamente, porque formam no espelho numeral 45, que é Adão. Né? Veja, 54 porções, bate com Adão, e os dois numerais finalmente vão gerar o número 9, porque se eu boto 5 mais 4, igual a 9. Tá vendo? E a mesma coisa vai ser ali do outro lado, 4 mais 5, não é preciso montar de novo a forma, 9. 9 é o alfabeto hebraico. Tudo bem. Agora que eu tenho as 54 porções, né, eu preciso saber aqui, ó, 54, né, 81, menos 54, para me saber por quê, ó, 27. Então, o que eu entendi aqui? Que esse 88 de Anohi tem a ver com as 54 porções da Torá, que são compostas por 27 letras hebraicas, porque eu tenho as letras sofite. Está entendendo? Então, é por isso que contém tudo, o estudo total da Kabbalah, como o da Torá, e a compreensão mais profunda. Então, esses dois somatórios têm a palavra Nohi. Está vendo? É toda a Torá. Agora a gente está vendo gematricamente, mas as 27 letras, das quais temos 22 letras e temos aquelas letras que chamamos de letras sofíticas, que são as letras finais. Aí sim, a somatória de 54 mais 27 é 81. Ok? Lembrando, não é, que o próprio sistema 9 é a construção de toda a Torá, como a gente repete toda hora, do Aleph, o Mem e o Tav, que tem a palavra Emet, né? E essa palavra Emet, ela é a composição do alfabeto hebraico. E aí, mais uma vez, aqui formatando e mostrando para a gente o que está sendo falado aqui na palavra Nohi. O alfabeto hebraico contém a criação de todos os seres angelicais e tudo que a gente pode imaginar em todos os estágios, né? Toda a formatação da nossa realidade, né? Continua aqui, eu acredito que deu para a gente entender muito bem, ó, então, de todos os graus, inclusive o Shabat é um grau. Né?
A palavra eu, Anorri, contém o segredo dos dois tronos. A gente viu os dois tronos, que são o trono superior, que é chamado de Binah, tendo Malhut como a quarta perna, e o trono inferior sendo a própria Malhut depois de se tornar diminuída, como mencionamos acima. Ani, Aleph, Nun, Yud, a palavra, não é? Aleph, Nun, Yud, de Anorri, como a gente viu lá, já no texto. Lá no faraó, veja que o faraó, mesmo sendo faraó, etc., ele representa uma força negativa. Por que a força ali da descrição é negativa? Porque ele não tem o Tiferet, tá vendo? Não tem o Tiferet. Ele só tem Aleph, Nun e Yud. Então ele não está completo, ele não recebeu o acasalamento aqui com a parte masculina, que é chamada de Tiferet, porque ele não recebeu aqui de Binah. Então não recebe de Binah, se não recebe fluxo para cá, como que esse fluxo chega para cá, para o nosso mundo? É difícil, né? Então, aí ele cita aqui a palavra Ani de Anorri, faz alusão ao trono inferior, veja, e a gente acabou de ver isso, né? E a letra Kaf da palavra Anorri faz uma alusão ao trono supernal. Pois bem, continua aqui. A palavra Anorri indica que o templo está purificado. Quem é o templo? Malhut, está vendo? Não é nada mais, nada menos que todo o nosso sistema aqui de Malhut, e que nenhum estranho se aproxime dele. Somente o templo irradiava a sua luz, pois então a má inclinação, qual é? O Malhut consertado, né, gente? A má inclinação foi removida do mundo e o santo bendito seja ele sozinho foi exaltado em glória. Então a palavra eu sou Hashem, né, seu Elohim, diz aqui, foram proferidas tendo o segredo completo dobrado em seu nome, a letra Aleph de Anorri. Então, ele traz o segredo agora dessa letra Aleph. Indica a unificação do segredo do santo nome. Veja, sempre fala de unificação do segredo do nosso santo nome com os graus em um só. Pois o seu segredo, a letra Vav de Yud Rei Vav Rei, a letra Nun da palavra Anorri, indicam o segredo de ficar admirado com o santo bendito seja ele, sabendo que há um juiz e um juízo. Os justos serão recompensados e os ímpios serão punidos, pois o seu segredo o rei inferior no nome Yud Rei Vav Rei, ou seja, a ideia é que aqui nesse nível de Malhut, por isso que é tão escuro, aqueles que não se ligarem à divindade, ao Boré, serão o quê? Passarão por punições. Quais são elas? Né? Por isso que se fala. Não adianta a pessoa correr, às vezes pode se ter uma vida muito boa, ou a pessoa é anulada, aquele corpo é anulado, ou a alma vai passar para outro corpo, e aí ela vai passar pelos processos tão duros que a gente vê durante toda a vida. A gente leva a vida numa boa, é muito bom, mas são processos duros. A gente só vai perceber, parece que só vai perceber esses processos quando a gente vai envelhecendo, né? Que a gente vai passando por um monte de situações, a gente vai falando, caramba, é difícil, né? Então, veja, às vezes nos deparando, né, até com morte de pais, outros lidam com morte de filho, é difícil, não é fácil. Não é fácil. Veja, são tudo julgamentos, toda alma está passando por esse julgamento, porque elas estão na letra rei aqui do mundo inferior sobre esse aspecto de conserto. A letra Kaf, na palavra Anorri, significa que se deve santificar o santo nome, por isso que existe lá, né? E essa santificação deve ser diariamente. Santificar através de graus sagrados, veja, não são construções físicas, são graus interiores. Fazer orações diárias e a ele para elevar a coroa suprema, ou seja, Keter, o segredo do trono superior, ou seja, a própria Binah, a maneira apropriada acima dos seres vivos supernais. Veja, essa reza tem que ser acima desses seres vivos supernais, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Malhut,
do peito acima de Zerampim, e das 4 pernas do trono, cuja a 4ª criatura viva e a 4ª perna é Malhut. Seu segredo é o supernar o rei do nome, né, de Yud Rei Vav Rei, que é Binah. Como Malhut é a 4ª perna do trono, supernal, que é Binah, não é? Ela é considerada como pertencente a Binah e ao rei superior de Yud Rei Vav Rei. Então, isso é exatamente, não é? A gente tem um nome na árvore sefirótica, o rei de cima, ele é considerado com o rei de baixo, que é a 4ª perna, uma coisa só, porque fez a junção. Isso quando se faz aquele equilíbrio de Atraesh e Riná, então tudo se torna uma coisa só. O trono superior com o trono divino, o trono de Binah desce até Malhut, e a pessoa, então, tem a sensação do Criador. Continua aqui. Isso não tá falando-se da letra Kaf aqui, tá vendo? A letra Kaf cria o Sol e também os mundos espirituais, né? Que são elevadíssimos. Não dá para a gente entender se não adentrá-los. A letra Yud na palavra Anohi agora está falando, né, dessa palavra Anohi, está falando da letra Yud que existe nela. Veja, a gente falou da letra Kaf, agora a gente vai falar aqui da palavra, da letra Yud, que é a última aqui da palavra Anohi, né, para a gente poder compreender melhor o aspecto que vai ser falado aqui. Pois bem, está aqui em lilás, vamos botar também negrito, ó. Então, falamos do Kaf e vamos falar do Yud agora. Veja, então, a letra Yud, na palavra Anohi, indica que se deve estudar a Torá dia e noite, circuncidar seu filho no 8º dia, e santificar o primogênito, vestir tefilim, usar franjas, afixar uma mezuzá, e entregar sua vida para se apegar ao santo bendito, seja ele de todo o coração. Estes são os 12 mandamentos supernais. Aqui tem 6 acima, né? Tem um espelhamento aí, a gente não vai fazer isso agora, mas o Zohar sabe o que está falando aqui. Então, esses são os 12 mandamentos supernais, que são aludidos pela palavra Anohi, que inclui 236 outros mandamentos, trazendo-os para 248 mandamentos positivos. A ideia aqui é que os 12 mandamentos citados pelo Zohar, mais 236, 12 mais 236, 248, são o total de mandamentos positivos, que são incluídos na palavra lembra-se do Shabat, Zahor, né? Pois lembrar inclui 248 mandamentos positivos. Então, veja que não está falando de guardar Shabat. Como é que pode lembrar de guardar o Shabat e ter 248 mandamentos positivos? Está falando de subir esses mundos espirituais, né? Essas questões. E guardar inclui 365 mandamentos, tá vendo? Então, como pode 365 mandamentos ser guardado num dia da semana, não é? Então, está falando de questões mais elevadas. Esses 365 são mandamentos negativos. Esta letra não é intercambiável, não é? Com rei, vav, não é intercambiável com outro lugar. O Aleph é intercambiável, o Nun e o Kaf de Anohi que são intercambiáveis. Veja, então o Nun e o Kaf são intercambiáveis, como o rei e o Vav, e o rei de Yud, rei, Vav, rei, pois a letra Yud significa o segredo supremo de toda a Torá. Exatamente, na questão de que tudo vai existir a partir de um ponto, os 10 mandamentos, Yud é 10, etc. Então, veja, o Yud significa o segredo supremo de toda a Torá, significando que o segredo de Rohimá inferior, que se une com a letra Yud, de Yud, Rei, Vav, Rei, é o segredo de Rohimá superior, portanto, não se trata de uma mudança de lugar. Aqueles 12 mandamentos incluem os 12 atributos de misericórdia que deles derivam, e um governa todos eles, que é a essência de Malhut.
que se chama Anohi, trazendo para 13, correspondendo aos 13 atributos da misericórdia. São 12, mas se eu somo um mais um, são 13 atributos da misericórdia. Eu acabo, então, através das rezas, estudos de Torá, uma vida santa, atraindo Rorimá, essa árvore de Rorimá, para cá, assim como o Biná foi atraído, então esse Rorimá é atraída para esse Yud aqui de baixo, e aí então é feita todo um trabalho na árvore sefirótica. Tá vendo? Então, tudo vem e se descarrega exatamente no Rorimá aqui desse mundo. Qual a ideia aqui? É que eles se tornam um, né? Esse um, ele e está no aspecto de cada indivíduo. Cada um vive a sua sensação espiritual, cada um vive o seu mundo, cada um tem um recorte de mundo, então é preciso entender isso também. O cabalista, ele estudando a Cabala, tirando todos os aspectos negativos de recepção, tende-se que ele vai chegar a esses mundos, se ele se esforçar, estudar e etc., mas não é algo que a gente pode prometer. Por que não podemos prometer? Porque depende da configuração do aluno. A gente está vendo o aluno por fora, você vê as pessoas por fora, mas não vê por dentro. Então, mas não devemos nos preocupar com isso, porque a preocupação é pela salvação do outro, mas não devemos nos preocupar em relação a julgar, não julgar, porque o próprio Eterno vai julgar cada um. E às vezes a gente, né, perde muito tempo acusando, olhando para as pessoas e se importando com quem é natural para todos nós, quem foi julgado, porque isso não é justo, etc., mas tudo é justo. Tudo tem um porquê de ser, não é? Enfim, e é preciso entender isso profundamente. Por isso que está lá descrito sobre as reencarnações. Continua aqui. Os mandamentos não terás o Elohim, Shemot 23, significa o segredo de guardar. Então, veja, o próprio Lo Adonai Leha, Hazeh Hashamor, né, lembra a palavra chamor, por isso que está lá, né, o segredo de guardar, que inclui os 365 preceitos negativos da Torá. Aqui, a letra Lamed, em você não terá outros, o Lamed lá da palavra não, como a gente está vendo aqui, ó, o Lamed da palavra não, não é? Deixa eu voltar aqui, ó. Não terás outro Elohim, Lamed de Aleph, contém o segredo de não adorar ou prestar respeito a outros Elohim. Quando eu pego o texto aqui, deixa eu ver se a gente está com ele aberto ainda. Está no Êxodo, deixa eu ver se está por aqui. Aqui, ó, lo, essa palavra aqui, vamos levar para lá, sobre não fará e não terá outros deuses além de mim, para a gente poder compreender aqui de uma forma bem fragmentada para vocês poderem entender melhor. Pois bem, é o máximo que a gente consegue, né, desenhar aqui para vocês. Pois bem, aqui, ó, deixa eu só mudar com... Não sei se isso é toque, mas eu só gosto das letras desse jeito aqui, ó. Então, veja, a palavra Lo, escrita aqui, vamos dar uma destacada nessa palavra. Então, é dessas palavras que está sendo falado lá. A palavra Lamed, vamos voltar a repetir o texto aqui, para ficar bem gravado, ó. Um mandamento não terás Elohim, Lo Adonai Leha, significa o segredo de guardar, né, da palavra chamor, que inclui os 365 preceitos negativos da Torá. A letra Lamed em você não terá, da palavra Lo, que é Lamed de Aleph, contém o segredo de não adorar ou prestar respeito ao outro Elohim. Isso aqui significa o quê? Existe um mandamento claro aqui, que eu não devo nem adorar, e preste atenção, e nem respeitar. Eu não devo temer. Eu não devo ter nenhum respeito por essas entidades. Então, o quê? Outro Elohim. Gente,
quando se passa para o mundo criado, é lógico que os anjos não aceitam a adoração, né? O que aceitam são forças negativas. O que vai acontecer? Não é o Boré. Então, qualquer coisa que seja criada, mesmo o Sol que a gente tem, que é imenso, mesmo o Sol, tem sóis aí em outras galáxias que tem 1000 vezes o tamanho do nosso Sol. Imagina se a gente olha para um astro desse tamanho, o tipo, o nível de potência, etc. Ele é um ser criado. Mesmo se a gente vê um ser espiritual, mesmo que haja milagres, mesmo que haja sensações espirituais, mesmo que a pessoa mude de vida, que ela ganhe dinheiro, tudo dê certo, nós, monoteístas, não podemos nem respeitar e nem prestar culto. Então, desculpa aqui, não podemos respeitar os templos sagrados dele porque é uma imagem. Não podemos respeitar suas imagens. Isso não significa que eu tenho que exteriorizar isso, porque eu vou acabar arrumando confusão no mundo, porque é muita idolatria que a gente tem no nosso mundo. Eu não vou sair por aí, né? Não está no tempo, não está na época, a gente não tem força para isso, mas se tivesse, tinha que explodir tudo, né? Mas isso aí já está num outro âmbito, veja. Então, olha, não prestar respeito a outros Elohim e nem adorar. Isso é muito importante de entender, porque tem gente que às vezes quer ainda manter respeito. Vamos respeitar, né? Não, aquilo que a Torá está falando para a gente, né? Não ter respeito e também não adorar, nem adorar e nem respeitar. A letra Lâmede tem uma forma de uma torre, exatamente. Quando se fala de torre, na Torá está falando da letra Lâmede, perdão. Então, veja, e ela tem esse segredo, né, de uma forma de uma torre que se ergue no ar. Não se deve ser tentado a construir um castelo para outro Elohim, uma casa, como a gente viu sendo muito construída aí. No segredo de construir uma torre como um templo da geração, né? Como eles fizeram. Eles fizeram um templo no tempo da geração, eles construíram uma torre, essa torre era chamada lá no capítulo 11 de Babel, a Torre da Babilônia. O que era a ideia ali? Eles estavam reverenciando, prestando respeito a outras entidades que não eram eternas. E isso não é difícil da gente ver aí, né? Lâmede mostra que não se deve olhar, nem olhar para as imagens, é preciso evitar, de adoração, a ídolos, né? Então, nem pensar sobre isso, nem se curvar, nem subjugar seu Elohim. Então, nada disso, tudo isso é uma proibição extrema dentro da Torá. Infelizmente, muitos de nós, ou muitos de vocês, tem que passar na frente de imagens, moram em lugar que tem essas coisas, então, nem olha, nem, né? É uma coisa terrível. A letra Aleph, no mandamento, né, não terás outros Elohims, como a gente viu acima, indica que não se deve substituir Hashem por outro Elohim, não se deve trocar. E ele não deve sequer meditar sobre a existência de outras divindades além de Hashem. Ele não deve se aconselhar com um necromante ou um adivinho por meio de imagem do homem ou qualquer outra forma. Não deve pedir aos mortos, ele não deve praticar magia e ele não deve jurar o nome de outras divindades. Até aqui estão, né, os outros 12 mandamentos, nos preceitos incluídos em guardar, né? Então, dele, né, chamou, guardar, deles vem outros 353 preceitos. Então, eu tenho 353, mais esses 12, 365, que é a palavra manter. Ou seja, chamor, né, da palavra chamor, manter,
Embrar, Zarro e Manter, chamou. Dele vem outros 353, fazendo 365, e levando-os a 365, esse é o segredo da palavra Nohi, que você não terá, né? Lor Adonai Leha, não terá. O Rabi Shimon disse, aprendemos que a palavra Anohi, aqui representa eu, inclui acima e abaixo. Como a gente acabou de ver, a unificação de Malhut, Binah e, finalmente, Rohimá, incluiu acima e abaixo os seres superiores e inferiores. Inclui os santos seres vivos, tudo está incluído no segredo de Anohi. Veja como é grande, né? Não terá, e refere-se ao segredo abaixo dos 12 seres vivos inferiores em Malhut. Pois bem, não farás para ti nenhum ídolo esculpido, da palavra pecelo, alude à escória, pessolete. Pecelo, essa palavra aqui, essa palavra pei, samer, lamed, e aqui está pesolu, né? Não está pessolete, em aramaico. Então, mas ele descreve aqui como pessolete. Pois bem, e daquele lugar elevado a saber o lado esquerdo da santidade, veja, sendo o Pecel o lixo da santidade. O segredo, esse é o segredo dos outros Elohims. Como está escrito, e olhei, e eis que um vento de tempestade saiu do norte, Ezequiel 1,4, norte é o segredo do lado esquerdo da santidade. Qualquer semelhança de qualquer coisa, Shemot 24, como está escrito, um fogo aceso para cima, Ezequiel 1,4. Pois eu, Hashem, teu Elohim, para que seu coração seja direcionado para cima e não desça abaixo, para as clipotes, e se aproxime do portal do outro lado. Ele é um El ciumento, pois nesse lugar reside o ciúme. A confusão que às vezes pode gerar aqui é que a gente vê, né, é o resto da santidade, porque quando a divindade cai lá de cima e ela cai no nosso mundo, ela também alimenta as forças impuras, que são seres espirituais. Agora, alimenta também o que é impuro dentro do homem, se o homem não tiver um entendimento. E ele vai usar essa força divina, que é a vida, para fazer, né, tudo aquilo que não é Torá, inclusive idolatria. Então, esse é o outro lado, né? Por isso que fala que é a borra da santidade. E que Hashem, que é um El ciumento, pois nesse lugar reside o ciúme. Este é o segredo de por que 3 coisas a terra está, não é, inquieta. Michelei 30, 21. Elas são, não farás para ti mesmo ídolo esculpido, por isso que a terra está inquieta, qualquer semelhança de alguma coisa que está no céu ou na terra, e para essas pessoas que fazem isso é que deixam a terra inquieta. Eles acabam com a descida da divindade no nosso mundo, eles alimentam as clipotes, porque quanto mais se fala disso, mais e mais, não é, teremos aí forças obscuras contra a Torá. Qualquer cabalista sente essas forças, né? Está escrito, punir a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Shemot 25. Foi-lhe apresentada a dificuldade das palavras, nem os filhos sejam mortos pelos pais, isso é 2 Melahim 14:6, e ele responde que esta é a mesma árvore, ou seja, é a mesma coisa, é uma árvore sefirótica. A mesma alma, né? Veja, aqui o Zohar chama uma própria alma de uma árvore sefirótica, é a mesma alma, vindo 1, 2, 3 ou 4 vezes, que significa que ela foi encarnada e veio em 4 corpos, 4 vezes, sendo castigada pelos primeiros pecados da primeira, pelos primeiros pecados na 4ª reencarnação. Pois o pai e o filho, na 3ª e 4ª gerações, a saber, essas 4 encarnações são uma só, sendo uma só alma que não fez uma correção
nem se preocupou em entendê-la. Portanto, ele é punido pelos pecados da primeira encarnações. O inverso também é verdadeiro. Uma árvore bem estabelecida, através das encarnações, permanece firme e dela está escrito, mas mostrando misericórdia a milhares de gerações.